Fala galera, beleza? Você está pensando em comprar um carro e com certeza você deve ter passado pela sua cabeça a ideia de financiar um carro ou qual é a melhor forma de comprar um carro. Bom, pensando nisso, a gente criou esse podcast para ajudar você a comprar o seu carro ideal. Então vem de carona comigo, engenheiro automotivo, fundador da Grifos, consultoria automotiva, para ajudar você a comprar o seu carro. Nesse podcast a gente vai falar sobre financiamento, sobre aluguel, sobre planejamento. Planejamento é a palavra-chave do podcast de hoje, porque ele é essencial para que você possa comprar o seu carro com segurança e principalmente com muita sabedoria. Bom, como eu falei, eu sou o Lucas Christian, engenheiro automotivo, fundei a Grifos e criei esse podcast para te ajudar a comprar o seu carro ideal. Existe sim um carro ideal para você e nós da Grifos queremos lhe ajudar a encontrá-lo. E como a gente está trabalhando já, esse é o 4º episódio do nosso podcast, então se você chegou agora no podcast, quer entender o porquê da nossa conversa, vai lá, volta no episódio 1, se você está no YouTube, é só procurar aí o De Carona Cash, o hashtag De Carona Cash, que você vai ver lá do episódio 1 ao 3, são vídeos curtinhos, rapidinhos, para você realmente ter uma informação de qualidade na hora de comprar o seu carro. E agora, se você está numa outra plataforma ouvindo esse podcast, também pode voltar lá. Na plataforma que você está ouvindo tem lá as edições anteriores, os episódios anteriores, para você curtir e entender o que a gente está conversando nesse vídeo, beleza? Bom, hoje a gente vai falar quanto você está disposto no seu orçamento, quanto é a parcela, ou na verdade, quanto você tem à disposição no seu orçamento para comprar o seu carro. E aí, é desde o valor total, por exemplo, talvez você tenha no seu orçamento o valor integral do carro, ou talvez você tenha ali um valor mensal em que você possa comprar esse carro. Então é justamente nisso que a gente vai trabalhar hoje, nesse podcast. Gostou? Se você está assistindo no YouTube, eu vou pedir para você deixar o seu like, que ajuda bastante esse conteúdo a ser divulgado para mais pessoas. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e distribui para mais pessoas. E se você está ouvindo em uma das plataformas de streaming de áudio, muito obrigado por estar ouvindo, né, nessas plataformas. É muito importante a presença de vocês aqui e também, claro, compartilha. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí, que vai ser muito interessante para que mais pessoas conheçam o De Carona Cash. Bom, galera, é o seguinte, você tem lá uma parte do seu dinheiro, não sei, do patrimônio que você adquiriu e quer comprar um carro, vai comprar à vista. Esse é o melhor dos mundos. Olhando para o lado financeiro, é sempre melhor comprar à vista, porém, isso só se você realmente quiser comprar um carro. Como eu falei, as perguntas anteriores que a gente está fazendo nessa série do podcast de carona é justamente para que você possa ter clareza se realmente é importante para você comprar um carro ou não, porque como você vai ver daqui para frente, se você não quer adquirir mesmo um carro, né? Se não faz tanta questão assim de um carro, financeiramente não vai ser tão interessante para você a aquisição desse bem de consumo, né? Então você vai ter gastos, ele é um passivo, ele não é um ativo, então você vai ter ali gastos com ele mensalmente e anualmente, beleza? Bom, mas você tem lá o valor. Você aprendeu no episódio passado quanto você deve realmente dispor para comprar o carro, quanto você acha que tem, ou quanto você acha que é o valor do carro que é interessante, e depois quanto que você vai realmente pagar por ele. E aí vem quanto que você está disposto por mês a pagar por esse carro, porque existem custos atrelados ao carro que talvez você não tenha pensado, como IPVA, seguro, combustível. Então tudo isso tem que estar somado no quanto do orçamento você pode dispor para adquirir ou ter um carro. Então aí vem você vai pensar assim, eu tenho R$1.000, R$2.000, R$3.000, então você vai ver ali no seu orçamento quanto que você tem por mês para adquirir esse carro e vai fazer as contas agora do que é melhor para você de acordo com a sua situação. Bom, primeira situação é que você tá lá, tem o dinheiro total para comprar o carro e você pode analisar se realmente é relevante para você ou não ter o carro ou se você pode alugar.
Se você não faz tanta questão assim de ter o carro para modificações, para você mexer no carro e ter a experiência de ter um bem seu, alugar pode ser mais interessante. Você pega esse valor que você compraria o carro, você aplica, e da aplicação, aí você vai ter que estudar um pouquinho sobre rendimento, então, sobre investimentos, né? Então não é tão simples assim, você vai ter que procurar realmente se informar para que isso possa valer a pena, porque se você simplesmente colocar na poupança, aí não vai ser tão interessante, porque a poupança não vai render o suficiente para que você possa realmente compensar o aluguel do carro. Bom, você vai analisar, se você tem conhecimento para isso, faça, é melhor, financeiramente falando, é melhor. Se você não tem conhecimento técnico e também não tem tempo para buscar esse conhecimento agora, então aconselho a você a realmente adquirir o seu carro e, claro, sempre fazer um carro que é adequado ao seu perfil de condução, com um valor também adequado ao o que você tinha setado aí para gastar com o carro, beleza? Bom, agora você não tem esse dinheiro total, né? Você precisa do carro, mas não tem ali todo o dinheiro. Como é que você faz? Aí vem duas opções, né? Você pode, se você não tem o dinheiro total, você pode financiar ou você pode alugar. Por que eu tô falando tanto de alugar? Porque financeiramente alugar pode ser mais interessante para você, dependendo do seu uso, dependendo do trajeto que você utiliza o carro, dependendo da cidade que você mora, né? Então tudo isso pode ser uma opção viável para você ou mais interessante. Então é importante refletir sobre. Mas vamos lá, vamos para o que a maioria das pessoas pensam, né? Vamos deixar o aluguel um pouco de lado. Vamos colocar aqui, você mora numa cidade que não tenha tanta facilidade assim com relação ao aluguel, ou você mesmo fez as contas e viu que não valia a pena porque você quer ter um carro por mais de 4 anos, você pensa em ter um carro para 10, talvez 15 anos, não sei, depende do seu planejamento, o que você imagina do carro, ou então você quer um brinquedo mesmo, você quer colocar o carro para se divertir, você não pode colocar um carro de aluguel em track day, né? Então você pensa ali fazendo track day, pensa em fazer alguma coisa mais para esse lado da diversão utilizando um carro, então você vai realmente ter que comprar. E você não tem o dinheiro total. Você tem ali a entrada ou às vezes nada. O que você tem que avaliar é se você realmente precisa do carro agora, se é importante para você o carro agora, ou se você pode esperar um pouco. Por quê? Isso vai fazer com que você entre no financiamento ou não. Por exemplo, você, por conta de vários fatores, você decidiu trabalhar com um carro, né? O carro vai te ajudar no trabalho, ou você vai utilizar o carro para trabalhar também. O carro, isso faz com que o financiamento seja uma opção viável para você, né? Seja uma opção bem interessante. Às vezes você conseguiu uma taxa de juros muito interessante com o seu banco, né? Abaixo de 1% ao mês, então você conseguiu ali facilidades que vão contribuir para que você entre num financiamento. Entrou no financiamento, lembre-se, o valor que a gente começou a falar aqui nesse podcast sobre a quantidade que você precisa ter no seu orçamento, não é o valor exato da parcela, ele tem que ser mais. Ele tem que ser pelo menos 2 vezes o valor da parcela. Por quê? Porque esse valor a mais que você vai ter é justamente o gasto que você vai ter com a manutenção do carro e também com o combustível, né? E com a documentação, com possíveis multas que você vai ter, né? Eu coloquei aqui 2 vezes a parcela, é um orçamento bem apertado, né? Você vai ter meses ali que vai ter que estourar um pouco esse valor, porque vão vir mais gastos em alguns meses específicos do que em outros, né? Então, talvez o mais seguro, se você for pensar em um valor bem seguro mesmo, seria 3 vezes o valor da parcela. Então, se você tem uma parcela média aí de um carro popular, que não é tão popular assim, né, como a gente sabe, vocês que acompanham aqui o canal da Grifos no YouTube, sabem que tem um vídeo falando sobre os preços dos carros, né, e realmente não é tão acessível assim, mas os carros de entrada hoje, os veículos de entrada estão com parcelas entre 700 e R$1.000. Então vamos trabalhar com R$800. Se você tem uma parcela do financiamento de R$800, você deve ter no seu orçamento para que você faça uma compra tranquila, segura, bem planejada, né? Ok com o seu orçamento mensal de R$2.400. Então você tem que pensar ali, poxa,
se eu vou comprar um carro que a parcela vai custar R$800, eu tenho que ter reservado somente para o carro R$2.400 por mês. Aí você deve estar ouvindo isso agora e falar assim, nossa cara, mas isso é um absurdo, isso é muito fora da realidade. Bom, se isso é muito fora da sua realidade, a triste notícia que eu tenho que te dar é que carro talvez não seja agora, talvez não seja o momento certo de você adquirir um carro. Você vai adquirir uma dívida, vai se apertar e isso não vai ser bom para você. Mesmo que você esteja adquirindo um bem, mesmo que isso seja o seu sonho, isso não vai ser bom para você e não vai ser bom para o seu bolso. Outra coisa que você deve pensar é no carro. Talvez procurar um carro mais barato, um carro que seja um pouco mais antigo, possa encaixar melhor com os valores da parcela, e aí sim você consegue trabalhar reduzindo a parcela, por exemplo, para R$500, você sai de R$2.400 para R$1.500, né? Então, mas carro antigo dá mais manutenção. Isso se você não souber sobre planejamento e manutenção automotiva, e eu tô aqui justamente para te ajudar. A Grifos foi criada justamente para isso, para ajudar você a cuidar do seu carro, ajudar você a encontrar o seu carro ideal, porque existe sim um carro ideal para você e nós queremos te ajudar e nós vamos te ajudar a encontrar esse carro, beleza? Bom, e aí você deve estar pensando sobre as outras opções, né? Sobre o aluguel. Eu falei sobre financiamento, você entendeu ali como que deve ser a parcela e quanto do orçamento. No aluguel já é um pouquinho diferente, né? O aluguel você não tem gastos com relação à documentação e nem gastos com a manutenção. Em compensação, a parcela que você paga mensalmente ou a mensalidade do aluguel é um pouco maior. Então, o que você tem que colocar aqui já são cálculos um pouco mais exatos com relação à parte financeira, que você vai ver quanto custa o aluguel do carro e qual é o seu trajeto mensal, né? Quantos quilômetros você deve rodar mais ou menos no mês e quanto isso daria de gasolina. Então é basicamente isso que você vai fazer, você não vai fazer muita coisa diferente com relação a essas contas. E aí você vai ter o gasto exato de que você precisa ter no seu orçamento reservado para o carro. Claro que você deve ter ali uma margem de 5 a 10% desse orçamento com relação à multa. Você pode levar alguma multa, você pode ter algum problema com relação a isso, né? Se você levar a multa no carro alugado, você tem que pagar, então você não está isento desse lado. Mas em compensação você não tem que se preocupar com documentação, você não tem que se preocupar com revisão, com absolutamente nada do carro, e a galera realmente vai fazer tudo isso para você, porque está incluso tudo isso no valor da mensalidade, e também está incluso, claro, o que a locadora vai ganhar com você tendo essa facilidade, né, e a locadora prestando esse serviço para você, beleza? Bom, analisou? Observou, você tem que fazer as contas. Realmente não tem como você pensar em alugar um carro ou comprar um carro, adquirir um bem sem você fazer as contas. É muito importante que você separe pelo menos um dia da sua vida, né, no caso, ou do seu mês ali, antes de tomar essa decisão. Separe esse dia, faça as contas, assista alguns vídeos no YouTube, ouça podcasts que vão te ajudar a fazer esse tipo de conta. Tem conteúdo disso no YouTube da Grifos, vocês podem lá conferir. Grifos Consultoria no YouTube, que vai aparecer o nosso canal, e vocês podem lá conferir bastante conteúdo, tem algumas dicas de carros para não comprar, tem alguns rankings, né, com os melhores carros de alguns segmentos, então com certeza vocês vão ter bastante conteúdo para contribuir na compra do carro de vocês, e realmente fazer as contas do quanto você tem no orçamento. Identificou quanto você tem no orçamento? Aí você vai identificar se realmente dá para comprar um carro, porque às vezes não dá para comprar, às vezes não dá para alugar. E aí vem um outro ponto, que é muito importante, que eu falei que a palavra-chave desse podcast era planejamento. Porque se você fizer um planejamento, você consegue comprar um carro à vista. Por exemplo, digamos que não seja tão necessário o carro agora para você,
você tem R$ 1.500 no seu orçamento, que seria para adquirir um carro, e aí você poderia comprar um carro com a parcela de R$ 500 e ter lá o restante para fazer a manutenção do carro, mas o carro não é essencial para você, você consegue se virar bem sem um carro por enquanto. Então, se você juntar R$ 1.500 por mês, em 2 anos você tem mais de R$ 30 mil. Isso simplesmente se você só guardar ali na poupança, sem fazer investimento nenhum, né? Então, estou colocando aqui o básico do básico, você está juntando só esse dinheiro, montando ali o seu patrimônio para comprar um carro. Então, 2 anos, juntando R$ 1.500 por mês, você compra um carro à vista, que financeiramente falando é muito mais interessante do que você, por exemplo, fizer um financiamento desse mesmo carro que você compraria à vista para 3 anos, por exemplo, que daria essa parcela de R$ 500, né? E aí você teria os outros gastos. Então é muito interessante você pensar nisso, por quê? Porque depois que você adquirir o carro, o gasto que você vai ter com o carro não vai ser mais esses R$ 1.500, vai ser um pouquinho menos por mês, vai ser por volta ali de no máximo R$ 1.000, vai sobrar mais R$ 500 para você ir juntando em outra coisa, né? Então realmente vale a pena você se planejar. Você se planejando, você analisando o seu orçamento, você consegue se planejar e fazer a compra da forma correta. Você consegue analisar se o financiamento é bom para você, identificar por que você está financiando, adquirindo essa dívida. Se não for interessante para você, você consegue observar outras opções como aluguel ou o uso de aplicativos de transporte individual, ou mesmo identificando que talvez não seja necessário o carro agora na sua vida e você pode esperar um pouco mais, e com isso você vai fazer juntar todo mês para comprar o carro, beleza? Bom, um detalhe importante só sobre o aluguel de carros é que ele só compensa se você também juntar um pouquinho, né? Se você puder juntar um pouquinho ali todo mês, porque caso você queira comprar um carro, você vai ter condições, né? Você estava juntando ali, além de usufruir do carro, você estava juntando para comprar um. Então é interessante você pensar ali também, reservado do orçamento, por exemplo, alugar ficou abaixo do que você tinha separado todo mês para comprar um carro. Então continue juntando essa diferença, junte essa diferença, porque você vai poder comprar um carro à vista. E claro, se carro for importante para você, se não for, aluguel é muito mais interessante para a sua vida, é muito mais, financeiramente falando, é melhor para o seu bolso, né? E você pode, claro, também alugar o seu carro ideal, porque a questão do carro ideal é sobre o carro que se adequa às suas necessidades e também se adequa ao seu perfil de condução, né? Então ele alinha essas duas coisas, além de caber no seu bolso. Então, se for um aluguel, o aluguel desse carro cabe no seu bolso. Se for o financiamento desse carro cabe no seu bolso. E se for comprado à vista, você tem esse valor para comprar. Lembrando, só passou uma moto aqui desesperada. Bom, lembrando que o caber no bolso não é exatamente o valor da parcela, o dinheiro que você tem no orçamento. Como eu expliquei para vocês, é necessário ter pelo menos 2 vezes o valor da parcela no seu orçamento, para que você possa ter segurança e saúde, não só financeira, mas também mental, com relação às dívidas, para você não adquirir uma dívida que realmente vai te dar dor de cabeça. Beleza, galera? Esse foi o 4º episódio do De Carona Cash. Eu dei uma engasgada aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. No 5º episódio a gente vai continuar a nossa série, né? São 11 episódios falando sobre a compra do carro. Esse é um material que eu estou disponibilizando para vocês anteriormente do e-book. Tudo isso vai virar um e-book muito bacana que a gente está produzindo para lançar para vocês no ano que vem. E a gente está em novembro, hoje é dia 2 de novembro. Eu queria convidar vocês a procurarem, se vocês estiverem aqui no YouTube, no link da descrição tem uma promoção, uma super mega promoção para vocês do nosso e-book falando sobre manutenção automotiva, o segredo da manutenção automotiva. Vocês podem ir lá conferir essa super promoção do Black November, né? A gente vai ter a Black Friday em breve, mas aproveitando aí o Black November para vocês, uma super promoção no nosso e-book. E se você está em alguma das plataformas de
streaming, né, de podcast, você pode procurar na Hotmart ou então no nosso canal no YouTube, na descrição tem lá também o link para você adquirir esse e-book que vale muito a pena para você economizar bastante dinheiro na manutenção do seu carro, né? Você que já tem um carro e quer economizar dinheiro na manutenção dele. E se você não tem um carro ainda, você sabendo desse segredo, você tem como se planejar melhor e poder economizar ainda mais na aquisição do seu carro, porque agora você vai comprar um carro já sabendo de tudo que você precisa fazer para deixar o seu carro bem cuidado e ainda economizar bastante dinheiro, beleza? Eu sou o Lucas Christian, engenheiro automotivo. Esse é o canal da Grifos no YouTube, se você está assistindo no YouTube. E se você está vindo de carona comigo nesse podcast, esse é o De Carona Cast, um podcast feito para ajudar você a encontrar o seu carro ideal. Eu vejo vocês no próximo episódio.